taxa do Corpo de Bombeiros, na verdade, a taxa se chama taxa de incêndio, né? Cobrada junto com o licenciamento dos veículos, está suspensa por decisão liminar da Justiça. Ainda falta analisar o mérito. Desde que foi estabelecida, a cobrança tem causado grande reação dos motoristas e questionamentos por parte do Ministério Público. Meu convidado hoje é o Coronel Arcioli Bento, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde aos telespectadores do RN Acontece. Explica para a gente a importância dessa taxa de incêndio, conhecida, né, popularmente como taxa dos bombeiros. Com relação a essa taxa de incêndio, na verdade o nome dela é taxa de prevenção e combate a incêndios, né, salvamento e resgate veicular. É uma taxa que ela já está instituída desde 2002, através do nosso Fundo Especial de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, e ela foi somente regulamentada em 2017. Então, a lei é de 2002, regulamentação em 2017, 2017. Né? E a importância dessa taxa, eu quero deixar bem claro aqui para a população norte-riograndense, para o povo potiguar, a importância dessa taxa ela vai ser usada exclusivamente para a manutenção, a modernização e o reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, no sentido de nós equiparmos melhor o Corpo de Bombeiros, treinar melhor o nosso bombeiro militar, né, capacitar o nosso bombeiro militar em prestar melhor serviço à sociedade, né, seja na área de combate a incêndio, na área de salvamento, na área de atendimento pré-hospitalar, também no nosso serviço de atividades técnicas, que é uma área que trata da parte de prevenção, na parte de vistoria, né, as edificações, e também análise de projeto de combate a incêndio, que é justamente uma área que trata da segurança contra incêndio. Olha, os serviços de combate a incêndio, de salvamento, de resgate, estão no cerne da criação do próprio Corpo de Bombeiros, né? Ao longo desse tempo todo, não teve taxa para isso, né? A taxa se justifica diante da necessidade do fundo, é isso? A taxa ela se justifica justamente pela necessidade que o Corpo de Bombeiros tem, né, de melhorar os seus serviços. Eu queria deixar um exemplo aqui bem claro. Hoje, para tratar de equipamentos de segurança contra incêndio e combate a incêndio, são equipamentos caros, onde a gente vai buscar a melhor tecnologia que existe no mercado, né? E a melhor tecnologia, muitas vezes, ela é importada, né, para o mercado nacional. E eu queria deixar claro por que ela se justifica, qual é a necessidade dessa taxa para o Corpo de Bombeiros. Ao longo dos anos, o Corpo de Bombeiros, ao longo do tempo, a questão do custeio do Corpo de Bombeiros, a questão de investimento para o Corpo de Bombeiros, ele vem sendo diminuído a cada ano. E mas é um problema orçamentário. O Corpo de Bombeiros, a exemplo de todos os órgãos da administração pública aqui do Estado, elas têm um orçamento, quer dizer, o investimento está ficando de fora desse orçamento, Coronel? Hoje, o nosso Corpo de Bombeiros, atualmente, o nosso Corpo de Bombeiros, no governo passado, né, não previu nenhum valor de investimento para o Corpo de Bombeiros. Ou seja, o governo atual está tocando um orçamento, né, previsto no governo passado, que não foi destinado nenhum investimento para o Corpo de Bombeiros devido a essa taxa de combate a incêndio, salvamento e resgate veicular. Então, não previu nada. Como a taxa estava aprovada em 2017, regulamentada, o governo anterior não previu nenhum orçamento, até porque foi feito todo o trâmite para que a taxa fosse implementada em 2019. Né? Então, com base nessa informação, não foi previsto nenhum valor de investimento. E, ao longo dos anos, os investimentos eles só vêm caindo ano a ano. E, para dar um exemplo, mesmo com o orçamento do Estado, mesmo com o orçamento, ele é insuficiente. Né? Assim como nos outros corpos de bombeiros. Existe a taxa de salvamento e resgate veicular, a taxa de bombeiros, e eles são executados. Essa taxa existe em todo o país? Existe em todos os corpos de bombeiros militares. Né? Do nosso país existe essa taxa. Estava faltando só o Rio Grande do Norte? E existe também jurisprudência no STF de que a taxa ela é constitucional. Então, os outros corpos de bombeiros utilizam a taxa como sendo uma taxa normal. Aqui não é inovação no Estado. Do Rio Grande do Norte. Não é inovação. Mas aqui o MP, né, o Ministério Público, questiona essa constitucionalidade. Isso. Como é que o senhor avalia esses questionamentos por parte do Ministério Eu avalio Público? dentro de um trâmite normal, de um Estado democrático de direito,
em que a gente entende que a taxa é inconstitucional. Nós entendemos que a taxa é constitucional, até porque existe jurisprudência no STF. Né? E como foi dada a liminar, né, pelo TJ, temporariamente, até o julgamento do mérito, a gente vai acatar, já está sendo acatada pelo governo do Estado, e vamos aguardar o julgamento do mérito, né, de como vai ser julgado essa taxa, se vai continuar na inconstitucionalidade. O senhor sabe que a população reclama muito de cobrança de impostos, de taxas, de contribuições, né? Aliás, o brasileiro é muito sobrecarregado do ponto de vista tributário. O senhor acha que faltou esclarecimento durante a aprovação da lei, tanto em 2002 como também na regulamentação dela em 2017, porque a polêmica, a celeuma toda foi criada na implantação do que já tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa. A lei ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa, passou por uma comissão de Constituição e Justiça, que analisou a legalidade e a constitucionalidade da lei, não é? Mas por que só agora esse questionamento sobre a constitucionalidade, coronel? Faltou explicação, faltou esclarecimento na época da aprovação da lei 2017, lá atrás? 2017 ou 2002? Não, 2002, 2017. 2002 criou o fundo. 2017, a regulamentação, né, desse fundo e estabelecimento dessa taxa no licenciamento de veículos. Quer dizer, faltou esclarecimento na época? Na época, eu acredito que possa ter faltado esclarecimento para a população. Né? Como eu não vivenciei isso diretamente, né, esse momento, não participei diretamente da construção da taxa, 2002, né, mas estava no Corpo de Bombeiros, mas eu acredito que tenha faltado um pouco de conscientização para a população. Porque essa constitucionalidade deveria ter sido questionada lá atrás. À época, e não foi. Né? Então, devia ter sido questionada à época, né? Ou seja, 17 anos depois, né, é questionada essa constitucionalidade. Então, aí a gente não vai entrar no mérito jurídico, né, da coisa, mérito, né? Aí tem a justiça aí para decidir, já foi julgado liminar e o governo do do Estado vai atender. Do ponto de vista do comando da polícia, do Corpo de Bombeiros, a taxa é constitucional. Do ponto de vista, entendemos que ela é constitucional, apesar de ter, né, jurisprudência já no Brasil e os Corpos de Bombeiros usam a taxa. Qual a expectativa de receita se a taxa for cobrada e for liberada esse ano? Bem, estudos estimados, né, a expectativa de receita para esse ano é em torno de 20 milhões de reais. Esses 20 milhões de reais, como eu falei no início da entrevista, vai ser usado exclusivamente, né, no nosso fundo especial de reparelhamento para modernizar, fazer a manutenção da nossa corporação e também reaparelhar. A questão de reaparelhamento é muito interessante, né? Ou seja, hoje para nós equiparmos uma unidade de salvamento veicular, nós temos 6 unidades no estado, temos em Caicó, Mossoró, Pau dos Ferros, Natal, São Gonçalo do Maranhão e Parnamirim. Para equipar uma unidade de salvamento veicular hoje, custa por unidade R$ 740 mil. Se nós formos levar somente com equipamentos básicos, né, com a viatura de desencarceramento, salvamento, com 2 desencarceradores, com equipamento de proteção individual do bombeiro militar, e para as 6 viaturas são 4 milhões e 440 mil, né, estimado. Não há dúvida que não há dúvida da é necessário, né, recurso para que o serviço seja prestado a contento, né? E eu queria assim dizer, ou seja, apesar desses investimentos, né, usados exclusivamente para o Corpo de Bombeiros, se nós passarmos, nós temos que estar preparados. O Corpo de Bombeiros é uma unidade que tem que estar preparada, porque só vai para onde o povo está precisando, necessidade de desastre. E momentos de calamidade. E não pode falhar, e não pode falhar. Os equipamentos têm que ser equipamentos de ponta. Né? E se a gente passar um ano... Vocês trabalham no limite, né? No limite. Se nós passarmos um ano sem utilizar esses equipamentos que são investidos na corporação, através da taxa de bombeiros, pela população, né, pela população norte-riograndense, primeiro momento que nós formos atuar e salvarmos uma vida, o investimento que a sociedade norte-riograndense fez no Corpo de Bombeiros, já houve esse retorno do investimento através do salvamento da vítima. Então já se pagou aquele investimento que foi feito com relação à taxa de bombeiros, né, pela população norte-riograndense. Então a vida não tem preço. Isso. Não tem preço. A taxa cobrada é de R$ 15 para motocicletas, R$ 25 para carros de passeio, 40 para coletivos urbanos e rodoviários, como ônibus e semelhantes, e 50 para transporte de carga não perigosa e 80 para os de carga
perigosa. Essa é a taxa que está suspensa no Rio Grande do Norte por decisão liminar. Nesse último minutinho que nós temos, eu queria que o senhor me desse notícia sobre os investimentos. 80 milhões de reais estão previstos para gasto na segurança pública aqui do Estado. A Polícia Militar vai receber uma parte, Polícia Civil também. O que é que cabe ao Corpo de Bombeiros, Coronel? O Corpo de Bombeiros Militar ficou com a parte desse investimento, até porque foram distribuídos de forma... Né, isso. Dependendo do tamanho de cada corporação, da necessidade. E o nosso investimento ficou aproximadamente em torno de 6 milhões de reais. Agora nós vamos empregar esses valores em viaturas, né? Viaturas de equipamento de atendimento pré-hospitalar, viaturas de salvamento. Né? E esse dinheiro está disponível já, Coronel? O dinheiro já está disponível, né? Agora falta somente a Secretaria de Segurança, né, fazer os processos de licitação, que está sendo tramitado, né, esse processo de licitação, para que possamos ver quais são as empresas que ganharam para começar já a fornecer os materiais de equipamentos. Cerca de 6 milhões e meio para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros. Isso. E esse dinheiro vai ser destinado à compra de veículos. Compra de viaturas, especificamente viaturas. Que é justamente uma parte do reaparelhamento que nós estamos carentes, né, com relação a essa parte. E eu quero dizer à população, né, que assim o Corpo de Bombeiros entende, que a taxa é constitucional, está suspensa, vai ter o julgamento do mérito, mas eu quero deixar uma informação, né, para a população que a taxa de bombeiros, né, que ela está pagando hoje, aqueles que pagaram, né, a sua taxa de bombeiros, já, inclusive. A sua taxa de ordem está ajudando a salvar vidas no estado do Rio Grande do Norte. Então, você está contribuindo, né, com o Corpo de Bombeiros na ação de salvar vidas. Então, você contribui com a nossa corporação para salvar vidas. É isso aí. Você é um herói, assim como todos que pagaram a taxa são heróis. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, o Coronel Acioli Bento. Coronel, muito obrigado, boa sorte e vamos acompanhar esse assunto.